teu encontro pra te destruir. Soprando alegria, tirando o motivo de sorrir. Feito um barco à deriva em alto mar, nos teus olhos só vontade de chorar. Coração dentro do peito angustiado, meus planos todos feitos, fracassados. Mas hoje eu vim aqui pra te dizer, trago a mensagem pra você, de alguém que te ama. É somente confiar nesse Deus que tem poder. Feito um barco à deriva em alto mar, nos teus olhos só vontade de chorar. Coração dentro do peito angustiado, vendo os planos todos feitos, fracassados. Mas hoje eu vim aqui pra te dizer, trago a mensagem pra você, de alguém que te ama. Declare comigo. Ele é aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar. Que Deus tremendo. Ele é aquele que venceu a morte, provando pra todos que é o mais forte. O Deus tremendo. Ele quer te ajudar e fazer você vencer. É somente confiar nesse Deus que tem poder. Solta a sua voz e declare. Ele é aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar. Que Deus tremendo. Ele é aquele que venceu a morte, provando pra todos que é o mais forte. O Deus tremendo. Ele quer te ajudar e fazer você vencer. É somente confiar nesse Deus que tem poder. Nesse Deus que tem poder. A paz do Senhor para todos, depois de uma música linda, que esse Deus que tem poder. Estamos iniciando mais uma live e hoje eu tenho notícia boa para dizer. Agradecer os irmãos que oraram pelo nosso amado
colega, companheiro, pastor Dr. Pedro Melo. Hoje no grupo do CEAS, que é o Conselho de Ação Social de nossa convenção, ele já postou um vídeo dizendo: eu venci a Covid-19. Isso é uma alegria que temos, uma imensa, de poder ver que Deus está trabalhando na vida dos seus filhos. Obrigado aos irmãos que oraram pelo Dr. Pedro Melo. Mas hoje é 11 de agosto, é dia do professor e dia do advogado. Eu tenho aqui um pensamento para o professor. Um bom professor vale mais do que 100 sacerdotes. Verdade. Este homem, que eu estou incluído entre eles, lecionei 28 anos na rede pública, nos níveis básico, médio e superior. Hoje estou lecionando só teologia, mas é uma profissão tão bonita, que até o próprio Senhor Jesus Cristo se auto-intitulou professor, mestre dos mestres, né? Portanto, meus cumprimentos a todos os mestres, todos os professores, claro, não só os da área secular, mas também da EBD, Escola Bíblica Dominical, e nossos companheiros que lecionam teologia. Parabéns a vocês todos. E o advogado tem aqui um pensamento importantíssimo para eu poder parabenizar esta classe de profissionais tão importantes no contexto da vida humana. Ele diz assim: valorize seu advogado, pois depois de sua mãe, ele é a única pessoa capaz de te defender, mesmo sem acreditar em você. E diante dessa confusão que há, às vezes precisamos de um profissional habilidoso, como é o advogado, para nos defender, para nos acompanhar. E nesse ínterim também Jesus é chamado de advogado, nosso advogado. Isso é muito bom. Então, parabéns a todos os profissionais da área do direito, advogados, que Deus abençoe, que vocês continuem exercendo essa profissão tão linda e que é confundido com a missão de mãe. Eu quero, nesse instante, orar para que Deus possa abençoar a todos os que estão nos assistindo. Eu estou todos os dias orando por vocês, para que Deus cuide de vocês, de variados problemas que estão afetando, como enfermidade, nesse momento de ansiedade, que muita gente depressiva, muita gente está aí sentindo quanto é difícil esse problema, essa pandemia, esse isolamento social. E estamos orando para que Deus possa colocar um vento aí, soprar essa pandemia, para que possamos viver em paz e sem de usar máscara e isolamento e distanciamento, uma coisa tão daninha ao relacionamento interpessoal, cujo ser humano precisa de 6 abraços diários, 13 toques afetivos. Então, nessa pandemia, se cumpre que Salomão falou que há tempo de abraçar e tempo de evitar de abraçar. Está aí se cumprindo. Parece que a gente lê a Bíblia, mas parece que as coisas nunca vão acontecer. Mas então vamos orar para que Deus possa mandar embora essa pandemia, que a gente possa vivenciar aquilo tudo que é importante para nós como ser gregário, que dependemos da vivência social. Como eu tenho falado, e essas lives sobre esse elemento emocional, a igreja tem um lado emocional, a partir lá do porteiro, presbítero, diáconos, pastores, sem se falar dos conselheiros, regentes de grupos, tocadores, cantores, todos que estão ali envolvidos na obra, têm carência de um atendimento, de uma ajuda, porque são elementos indivíduos indivisíveis, completos, que têm caráter, têm sentimentos. Eu vou orar nesse instante por vocês. Pai Celestial, estamos mais uma vez iniciando esta live e eu quero, Senhor,
continuar te pedindo em favor dessas pessoas que estão nos assistindo, essas centenas e milhares de pessoas que nos assistem diariamente, e aqueles que hão de nos ver, nos assistir depois através dos vídeos. Senhor, eles têm variadas carências, variados problemas, muitos deles ainda sem solução. E eu quero pedir, Senhor, que teu Espírito trabalhe, interage agora, resolvendo os problemas que estão afetando a vida de cada um deles. No nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós queremos saudar aqui todos os nossos amigos que estão de longe, de perto, aí Santa Bárbara, Água Fria, Estados Unidos, New Jersey, Itanhaém, São Gonçalo dos Campos, Conceição da Feira, Amargosa, Itatim, Mato Grosso do Sul, Itaporã, Campo Novo do Pareci, Mato Grosso, João Pessoa, Paraíba, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Camaçari, Bahia, Itaparica, Bahia, Euclides da Cunha, Bahia, Severino Melo, do Rio Grande do Norte, Palveri, São Paulo, também São Bernardo do Campo, São Paulo, Salvador, São Carlos do Oeste, Santa Catarina, Jaboatão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Gandu, Barra do Bugre, Taperoá, Bahia, Paulo Afonso, Bahia, Candeias, Bahia, Amélia Rodrigues, Bahia, Pindobaçu, Bahia, Recife, Pernambuco, Angola, na África, Uíge, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Hortolândia, São Paulo, Bonito, Pernambuco, Planalto, acho que é Bahia, né? Planalto. Também Santa Catarina, Blumenau, Capela do Alto Alegre, Nova Fátima, Ipirá, Santo Antônio da Patrulha, São Paulo, Feira de Santana, Milagres, Serra, no Espírito Santo, Barcelona, no Espírito Santo, Natal, no Rio Grande do Norte, Rio Branco, no Acre, cidade de Veracruz, Bahia, cidade do Rio Verde, Goiás, Teresina, Piauí, Independência do Ceará, Ceilândia, Distrito Federal, São Miguel do Araguaia, Goiás, Brasília, Ituaçu, Mutuípe, Iguarapeaçu, Pará, Sergipe, Ipatinga, Minas Gerais, Rio Paranaíba, Minas Gerais, Itatiaia, Teixeira de Freitas, Paraíba, que coisa linda, gente. Catu, Jaguaquara, Riachão do Jacuípe, Irecê, Paripiranga, Santo Amaro, Piauí, Alagoas, Rondônia, Fortaleza, Rio Grande do Sul, Divinópolis, Nagoya, Chiaxi, Japão, Campo Formoso, Argentina de Gutierrez, Buenos Aires, Santa Luz, Cristianópolis, Entre Rios, também Santa Cruz, Pernambuco, Ji, Paraná, Anápolis, Goiás, Teófilo Otoni, Periperi, Piauí, Coração de Maria, Curitiba, Mesquita, Rio de Janeiro, Rio Negro do Paraná, Palmas, Tocantins, Conceição das Alagoas, Minas Gerais, Valparaíso, Goiás, Campo Mourão, Paraná, Buenos Aires, Argentina, São José do Rio Preto, Vitória da Conquista, Nova Itaguaí. Olha, gente, Rio de Janeiro é uma quantidade imensa de pessoas que estão nos assistindo. A gente fica muito feliz de poder estar propiciando esses momentos, de que vocês assistam. Deus é quem é glorificado, a gente não tem nada a falar, senão agradecer muito a Deus. Não é? Então, pero hoje eu quero saludar a los amados irmãos que estão allá em los países de língua espanhola. Temos muitos irmãos que estão assistindo nuestras lives. El pueblo del Ecuador, también el pastor Patricio Gavilán y su pareja hermana Mayuli, y la misionera Patricia Cervallos. Ella está haciendo un trabajo muy bonito allá en la sierra, en la cordillera de los Andes, y me quedo muy contento de ver como Deus está bendiciendo su sierva allá. E saludos para suas hijas Leide e Delza, e muitas graças por sua assistência. Pero eu quero saludar também os amigos de língua inglesa. I want to greet of the officer's friend, but near and far, with the Lord
Holy and Glorious Peace. I am Pastor Isaías Oliveira Soares, President Pastor of the Assembly of God, São Gonçalo dos Campos, Bahia, Brasil. Nós estamos, nestes dias, abordando sobre a área emocional das pessoas. E hoje eu estava orando de manhã e me veio este tema, que eu já tenho ministrado em outros lugares, palestra para família, enfim, para também abertura de semana pedagógica. E o texto é Eu, Deus e o Universo, é o título. Eu, Deus e o Universo. Esses três elementos, vamos ver como é que vamos desenvolver essa live. Os textos que escolhi para esse dia está em Salmo 139, verso 16, e Atos dos Apóstolos 17, verso 26. Diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas ainda existia. E lá no Salmo, no Atos dos Apóstolos 17, 26, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Vamos ver então, o eu e o outro. Presta atenção, essa dicotomia, eu e o outro. No eu estão os fundamentos de nossa personalidade. Trata-se da identidade existencial de cada um de nós. Isto é, somos o que somos em decorrência deste eu transcendente. É um termo usado na teologia e também na filosofia. Mas é no outro que o eu se revela. Se não fosse o outro, eu não teria valor nenhum. Viu aí como é que Deus truncou esse negócio? Somos surpreendidos pelo que somos. Ou melhor, descobrimos quem somos quando confrontamos nosso eu com o outro. É o outro que manifesta sem máscara, sem disfarces, a verdadeira identidade do eu. Isso aqui é muito lindo, gente. Pois bem, quando o eu está apenas em si mesmo, relacionando-se apenas consigo mesmo, ele é paciente, indulgente, carinhoso, quieto, tolerante, quase perfeito. Mas, diante do outro, ele se exaspera, se impacienta, ele agride, ele fere, ele se revela. Alguém já afirmou que somos como reagimos, ou seja, a reação revela o verdadeiro caráter do eu. Se assim o é, então o outro quase sempre força a reação, e na reação o eu se desnuda e maiormente envergonha-se. Para Martin Buber, filósofo contemporâneo, parafraseando o Evangelho de São João, especificamente no capítulo 1, verso 1, ele diz assim: no princípio era o verbo. Escreve, no princípio era a relação. Ele troca o verbo por relação. Ou seja, o verbo ou logos, que é o termo grego, segundo o grego é a palavra, a ação. Para Martin, toda ação nada mais é do que uma relação. Estamos nos relacionando, ora, com Deus, que é o eu sou, como também com o eu. Ok? Ora, com nós mesmos ou com o eu. Ora, com as pessoas, o eu, com o outro. Ora, com as coisas. Isso aqui é muito... Esse joguete aqui é muito interessante. Seguindo esse raciocínio, Martin Buber disse: a causa dos grandes conflitos sociais reside no fato de não aplicarmos perfeitamente os verbos amar e usar. Isto é, ao invés de amarmos as pessoas,
e usarmos as coisas, estamos usando as pessoas e amando as coisas. Amar, aceitar e respeitar o outro é apenas o fundamento da ética e da moral. Mas, sobretudo, o grande anseio da eternidade para a história é expressa no Natal, no menino que veio, cresceu, viveu e morreu, para ensinar-nos o verdadeiro significado do outro. Isso porque o amor só toma forma concreta quando se expande para além do eu e atinge o outro. Quando o eu em si mesmo perde a grande oportunidade de assemelhar-se ao grande eu que é Deus, como também costura uma história sobre o egocentrismo, marcada pela dor e pela morte. E nesse contexto, o Natal perde seu significado, porque não há o outro. E quando o outro deixa de existir, morre-se o eu. Pensemos nisso aí. Deu para entender? Que eu só existe por causa do tu. Isso aqui é muito sério, gente. E esse eu é tão importante que o próprio Deus, quando Moisés perguntou a ele, como é o teu nome? Ele falou, eu sou, me enviou a vós outros. Vamos prestar atenção a essa coisa? Esse eu aqui é subjetivo. É muito característico, que nos caracteriza como indivíduos, ser indivisíveis. Ok. Vejamos agora o eu e o outro. O eu lírico é o termo usado dentro da literatura. Até que tiver alguém estudando aí, fazendo redação e tal. Presta atenção nisso aqui. O eu lírico é o termo usado dentro da literatura, na filosofia, para demonstrar o pensamento geral daquele que está narrando o texto. Por isso que ele o faz na primeira pessoa. Eu sempre falo isso aqui nas nossas lives. A junção de todos os sentimentos, expressões, opiniões, forma de ver, de sentir e críticas feitas pela pessoa superior ao texto, que no caso seria o narrador ou a pessoa central na qual o texto está se referindo. Sempre na primeira pessoa. Quando você está criticando, você está expondo os seus sentimentos, a sua ideia, você está fazendo isso na primeira pessoa. Eu tenho falado muito isso aqui. Agora, tenha cuidado quando você vai fazer uma redação dissertativa, não pode usar esse eu lírico. Não pode usar essa primeira pessoa. A redação tem que ser lavada na terceira pessoa. Se você quiser, você tem que transportar ou transformar esse eu lírico na terceira pessoa. Ok? Muito bem. Vejamos agora indivíduos versus pessoa versus Deus. O nome que Deus dá a Moisés, eu sou o que sou, é uma revelação da qual a completa suficiência de Deus em si mesmo. É uma revelação da aceidade de Deus, somente ele é dele mesmo, é aquela coisa que pertence a ele, tem uma relação intrínseca com ele. Deus e somente Deus não depende de nada. Preste atenção nisso aqui. Eu dependo de você, você depende de mim. Mas Deus, ele é autossuficiente. Deus é o único ser no mundo que se basta. Isso quer dizer o quê? Ele não depende de ninguém. Então, aquele conceito que você ouviu, deve ter ouvido muitas vezes na igreja, Deus, você sem Deus não é nada. Eu sem Deus não sou nada. Tu sem Deus não és nada. Agora, Deus sem eu e sem você, continua sendo Deus. Ele não depende de ninguém para sobreviver, porque ele é todo poderoso. É essa relação que eu quero que vocês entendam bem. Então, isso significa para Moisés e para Israel que Deus não é dependente da cooperação de Faraó para realizar o que ele prometeu. Esse nome de Deus, eu sou, é a forma da raiz do nome Yahvé. João Calvino corretamente diz que esse nome nos é dado no Antigo Testamento para que nossas mentes possam ser repletas de admiração conforme a essência incompreensível de Deus
que é mencionada. Tal essência incompreensível, dada ao nome de Javé, é mencionada mais de 5.000 vezes no Antigo Testamento. Aí todos entendem que de fato é um tema incompreensível. Ninguém pode compreender Deus. Ah? Ok, por isso que os nomes deles todos têm relação com a sua relação com o homem. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aí. Tal essência incompreensível dada ao nome de Deus aparece 5.000 vezes, como já falei. Em Êxodo 3, portanto, Deus identifica a si mesmo de duas maneiras. Ele diz a Moisés que é o Deus da aliança, que está com o povo dele, e que ele é o Deus que existe em si mesmo, o qual não precisa de nada a fim de ser quem é e de fazer o que ele planeja fazer. E não vale a pena estabelecer nenhum parâmetro entre o homem e Deus. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Não vale a pena você estabelecer nenhum parâmetro entre Deus e o homem. Sabe por quê? Porque o homem será sempre homem e Deus será sempre Deus. Os homens hoje estão em alta. Você vê isso quase uma diária. O homem hoje pode estar em alta, com toda a glória, toda a pompa, e galgando o glamour dos pináculos da glória e da fama. Amanhã eles podem estar na lama, dos monturos da degradação moral e espiritual, lá no lixo. Isso acontece diariamente. Você vê gente que já foi glamour, estava no glamour da honra, e hoje está lá na lama. Tá? Os homens passam por essa fase de... Muito bem, com Deus não acontece isso. Deus será sempre Deus. Aí o texto de Hebreus 13, verso 8, diz assim, ó, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o outro texto paralelo está em Isaías 43, 13, diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Agora preste atenção aqui, essa nota que eu vou informar vocês. Os textos acima contraria a estrutura frasal da gramática normativa da língua portuguesa. Isso que eu lecionei durante 28 anos. Ó, o texto seria assim, se Deus fosse igual a nós, mas não é. Jesus Cristo era o mesmo ontem, é hoje e o será eternamente. Essa seria a estrutura admitida pela gramática normativa da língua portuguesa. E no outro texto, no segundo texto, ainda antes que houvesse dia, eu era. Não é eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Mas como Deus nunca foi, nunca era e nunca será, nosso Deus é eu sou. Eu sou é o nome dele. Aí está explicado, né, gente? Mas, ó, isso aqui para todos nós seres humanos. O homem era. O homem é. Mas não sabe se o homem será. E Deus nunca era. Deus nunca foi. E ele nunca será. Porque ele é. O verbo ser está na forma presente. Por isso que lá o Salmo diz que o nome de Deus é já. Já no inverno, já no verão, já de noite, já de dia, no fim de semana, já no inverno, já no verão, já no... Enfim. O nome de Deus é eu sou. Presta atenção nisso aqui. Isso é muito bom para a sua vida espiritual. Agora veja assim, os nomes com que Deus é conhecido. Os nomes com que Deus é conhecido têm a ver com uma necessidade humana. E como aquele que supre cada carência, cada necessidade do eu, do indivíduo. Os personagens bíblicos usam os nomes, vários nomes, para referir-se a Deus como aquele que supre. Por exemplo, é Isaías. Quando meu pai colocou o nome de Isaías,
Ele quis dizer o quê? Jeová salvou. Jeová salva. A salvação de Jeová. Deu para entender? Essa relação que havia entre Deus em relação ao homem e o homem em relação a Deus, levava as famílias a colocar o nome dos seus filhos, um nome que tivesse relação com esse agir de Deus. E Deus é conhecido também com esse o propósito, essa ligação que há entre Deus e o atender às carências do indivíduo, o ser indivisível que é o homem. Ok. Aí, ó, abaixo segue uma lista com os nomes, os principais nomes encontrados na Bíblia para nos referirmos a Deus. Você tem aqui o nome em hebraico, Javé Chamar, o Senhor está presente, está em Ezequiel 48:35. Você tem El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso, está em Gênesis 17, verso 1 a 22. Você tem Yavé Ruá, significa em português, o Senhor é o meu pastor. O Salmo 23, verso 1, vocês conhecem. O quarto nome em hebraico é Yahvé Iré, Jeová Jiré, em Gênesis 22, 14. Jeová Jiré é aquele que provê, o Senhor proverá. Em quinto, o hebraico Yud Tzidkenu, hebraico. Este nome significa o Senhor é justiça nossa. Está em Jeremias 23, 6. O sexto nome em hebraico, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. A passagem bíblica está em Êxodo 17, 15. O nome em hebraico é Elion, que significa em português o mais elevado, forte dos fortes. Está em Isaías 14, verso 13. Oitavo lugar, o nome em hebraico é Elon, ou Elan, o eterno Deus. Está em Isaías 40, verso 28. O nono nome em hebraico é El Roi, o Deus que vê. Gênesis 16, 13. Décimo, o nome em hebraico, Yah Shalom, o Jeová Shalom, é o Senhor da paz. Juízes 6, 24. 11º, você tem Jeová El Gamalon, o Deus que recompensa, como está em Jeremias 51, 56. O nome em hebraico, Yah-Macedoskes, o Deus que nos santifica. Êxodos 31, 13. 13º, o nome em hebraico, Yah-Nakel, o Deus que destrói completamente o mal. Ezequiel 7, 9. 14º, o nome hebraico, Yah-Shabaot, o Deus dos exércitos. A passagem bíblica está em 1 Samuel 1, verso 3. E 15º, o nome em hebraico, Adonai, que significa o Senhor, Senhor. Salmo 97, 5. Então, todos esses nomes aqui foram dados porque são ações de Deus em relação ao homem. Vê como Deus é tão lindo. Por isso com a live eu, Deus e o universo. Isso aqui é muito bom. Agora vamos ver o indivíduo versus pessoa versus Deus versus universo. Aí eu peguei agora os textos que nós lemos na abertura. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nenhuma ainda delas havia. Salmo 139, verso 16. O outro texto de Atos 17, verso 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Atos 17, 26. Da leitura dos dois textos acima, podemos entender duas coisas. Primeiro, Deus nos fez do jeitinho que nos fez, viu? Com o jeitinho com que nós nos portamos e com os caracteres com que somos conhecidos e agimos. Aí foram os temperamentos que a gente já viu aí durante todas essas lives. Em segundo lugar, a variedade do jeito de ser
quando diz determinando os tempos e os limites da sua habitação, aqui você vê aqui a sublimidade de Deus em fazer tanta gente, por exemplo, 7 bilhões e 600 milhões de pessoas que estão no mundo, não tem ninguém igual. Eu não sei onde Deus achou 7 bilhões e 600 milhões de caras diferentes, gente. De jeito diferente de agir, de pensar. Isso é obra somente de Deus. E aí encerrou o assunto. Aí não tem como a gente dissecar esse tema. É algo assim, profundo. E nós não temos o que fazer senão glorificar a Deus, entender que esse Deus nosso é, de fato, de direito, o Deus Todo-Poderoso, a fonte de todo saber, toda a ciência. Aí a gente se perde, a pessoa, o indivíduo, Deus, a gente se perde, ok? Ou seja, cada indivíduo tem um lugar específico no contexto do universo. Cada um do jeitinho é como sanguíneo, colérico, melancólico ou fleumático. Ele está habitando no mundo, nesse mundo. Eu até trouxe aqui um gráfico para vocês dar uma olhadinha, vamos ver se dá para vocês verem esse, vamos ver se dá para vocês entenderem esse gráfico. Dá para entender aí? Dá para ver? É um círculo quadriculado, ó. Preste atenção esse gráfico aqui. Esse círculo quadriculado é o universo. Deus não fez o mundo quadrado, fez redondo. Por que Deus fez um mundo redondo? O outro é aqui, ó. Um é plano e outro é global, para simbolizar de fato o mundo. Então, cada quadrinho desse aqui é uma pessoa. Porque você pensa, isso aqui, ideia do pastor Isaías, né? A minha mente pensante foi colocando papel para poder as pessoas entenderem essa coisa. Então, Deus não fez o mundo quadrado. Porque se tivesse quadrado, o mundo tinha um começo, um meio e um fim. E o mundo é sem fim. Deus fez o mundo porque é a habitação de Deus. Ele vai ser transformado, mas o mundo não será destruído. Então, cada quadrícula desse aqui representa uma pessoa, gente. E verifica aí que nos cantinhos tem uns cantinhos aí pequenitos, bem singular. Deu para entender? Aqui no meio você vê que tem, os quadrinhos são todos igualzinhos, né? E não quer dizer que com isso que sejam iguais. Eu digo assim, do ponto de vista divino, Deus fez tudo perfeito. Mesmo que as pessoas não sejam iguais. Mas ali, no caráter de pessoa, como já expliquei, é um gênero. Gênero comum para todo mundo. Agora você vê que ali nos cantinhos tem um pedacinho. Tem gente que é assim, está no universo para completar aquele lugar. Mas o universo sem ele, fica faltando. Isso aqui é muito lindo, gente. E ao passo que aqui, a outra imagem, já você vê aqui o mundo como nós vemos o globo, que é oval. Então, esse globo é onde nós habitamos. Todos nós somos importantérrimo, usando o analítico sintético da língua portuguesa para mostrar que eu e você somos importantes no mundo. Esse jeitinho que você tem, melancólico, sanguíneo, fleumático, colérico, você não pode faltar no universo. E todas essas nossas lives, a gente está tratando aqui, é buscar mostrar a você que você não pode deixar de existir. Então, quando o ser humano pede essa consciência do seu papel no mundo, aí gente invocada com o cabelo que é assim, que é assado, que o cabelo é crespo, que o nariz é grande, que a orelha é abanada, você está fugindo desse princípio. Deus te fez com o cabelo duro, porque se ele fosse fazer você com o cabelo liso, você ia parecer com alguém. Então Deus não quis fazer assim. Deus te fez narigudo, porque se ele botasse o nariz bonito assim, como o meu assim, você iria parecer com alguém. E Deus fez tudo perfeito. Quando ele te fez, ele pegou a forma e jogou fora.
é perfeitamente essa imagem que a gente ouve cantar naquela música. Você não pode, não deve estar aí se questionando porque é alta, porque é baixo, porque é gordinho, porque é magro, que tem seco, que não tem. Não. Você faz falta no universo. O universo sem você, faltando alguma coisa, gente. Preste atenção nisso aqui. O inimigo fica colocando esses empecilhos na sua cabeça. Aí esse problema de baixa autoestima. Oh, meu Deus do céu. Eu hoje mandei para algumas pessoas 2 slides, 2 vídeos mostrando 2 meninas que nem braço tem, gente. Faz tudo com os pés. Cortando melancia, lavando roupa, se maquiando, gente. Tomando café, sem braço, não tem braço, gente. E felizes da vida. Eu também conheço a história de um cidadão que ele andava reclamando que não podia comprar um par de sapatos. Era tão pobre. O sapato gastou, furou, e ele andava reclamando. Quando foi um dia, ele encontrou um cidadão que só tinha uma perna. Usando a muleta, aquele camarada ia cantando com toda alegria, com todo contentamento. Isso foi na África. Aquele camarada que andava reclamando, quando viu aquelas cenas, meu Deus do céu. Eu estou murmurando contra Deus porque não tem um sapato. E aquele cidadão ali não tem nem perna. Só tem uma perna. E cantando alegremente. Você faz parte do universo, meu irmão, minha irmã. Você se acha feia? Você não é feia. Você se acha feio? Você não é feio. Você que está dizendo que é feio. Você tem o seu perfil próprio, sua saliva, seu jeito de ser, de agir. Foi Deus que fez assim, gente. E Ele quer ser glorificado por você. Você tem um DNA que é próprio seu. Você tem numa programação no seu cérebro que diz como é o seu corpo. Tem mulheres que acham que tem os seios grandes, aí vai lá e faz cirurgia, faz uma lipo, opera a barriga, tira seios, fica toda feliz. Mas lá no cérebro, aquele elemento que determina o perfil, o seu modelo de corpo, vai ler que você perdeu. Aí repõe de novo aquele seio que você diminuiu. Essa é a circunstância biopsicológica do ser humano. Deus se fez assim. Você faz parte do universo. O espaço, o universo é para você viver. Viva. Agora não vegete. Tem gente que está por aí. Deus abençoa, deu saúde, perfeita, corpo bonito, tem tudo. Pés, braços, cabeça, cabelo bonito, mas o cabelo é crespo e queria liso. Outras têm o cabelo liso e queria crespo. Outras são baixinhas e queria ser alta. Outras são altas e queria ser baixa. Outras gordinhas estão lutando para ir nas academias para ficar magra. As magras, elas querem ficar gordas. Já pensou, gente, essa confusão que está na cabeça do ser humano, indivíduo. E Deus mesmo disse assim, ó, o meu espírito não agirá para sempre com o homem, que isso é sempre mal. Quando você não consegue entender, agradecer a Deus o que você é, meu Deus do céu, aí você não vive, você vegeta. Você está vegetando. E você é mais do que animais. Você é aquele ser que Deus fez para povoar o mundo. Seja você. Se você não é você, você está gerando um prejuízo no universo. Porque quem está do seu lado depende da sua presença. Sua presença é importante para que o mundo seja completo. Glorificado e exaltado o nome de Jesus para todos sempre. Você faz parte desse universo. Foi Deus quem fez. Por isso a live de hoje, eu versus
Pessoa versus indivíduos versus universo. O universo sem você, está faltando alguma coisa. É isso que Deus quer que você entenda. Você não nasceu à toa. Você nasceu debaixo de uma programação. Mesmo você que foi produto de um estupro, mesmo você que sua mãe tomou remédio para você morrer, sua mãe passou por várias circunstâncias, você está vivona aí, ou vivão aí. Isso, gente, precisa ser valorizado, pelo amor de Deus. Olhe bem. Você, quando era criança, meteu o dedo nas tomadas, levou choque, levou queda. Sua mãe tomou susto. E você não morreu. Você está aí são e salvo. Não vale a pena você prestar atenção nisso aí e se erguer como alguém que Deus criou. Tem gente até que nem sabe para que está aqui no mundo. Venha conversar comigo que eu vou te dizer que é. Qual é a sua função no mundo. Mas ninguém está à toa aqui, gente. Ninguém nasceu por um acaso assim de alguém que joga um barro na parede e se pega. Não, não é nada disso. Todos nós temos um projeto. Fomos produto de um projeto de Deus. Somos 7 bilhões e 600 milhões de pessoas vivendo no mundo. Ninguém é igual a mim. Ninguém é igual a você. Você é única, você é único. Pela cor do seu cabelo, a cor da sua pele, pelo formato do seu rosto, o tipo crespo do seu cabelo ou liso, a idiosincrasia, a sua saliva. Pouco tempo atrás, nós assistimos aí na televisão a reportagem de uma senhora que não tinha filhos, era estéril. Ela foi até uma maternidade e roubou um casal de bebês. Aí ficou 20 anos rolando essa investigação sem se descobrir quem era, quem foi que fez isso. Os pais das crianças sofreram, foi aquela confusão, a polícia entrou, começou a investigação nela. Depois de 20 anos, aconteceu alguma coisa que a filha moça e a mãe adotiva, a mãe que furtou os 2 bebês, tiveram que ir até a delegacia para tratar de alguma coisa. E as 2 fumando, colocaram o toco de cigarro no cinzeiro, e o delegado muito esperto, quem sabe, psicanalista, né? Versado na investigação do comportamento humano, mandou recolher aqueles tocos de cigarro e levou para o laboratório. E grande foi a surpresa que depois de 20 anos, a saliva do cigarro determinou que aquela moça não era filha daquela mulher. Deu para entender, gente? Nós somos únicos. Você é única. Você é único. Então, aceite-se como você é. É colérico? Continua sendo colérico. É melancólico? Continua sendo melancólico. É fleumático? Continua sendo fleumático. É sanguíneo? Continua sendo sanguíneo. Deus quer você assim. Pensei em parar em minha aflição, querendo, Senhor, sentir a tua mão, buscando em ti direção. Mas aprendi que na vida tudo tem um sentido, e descobri que sempre queres o meu bem, e que ao final será muito melhor o que virá. É tudo parte de um propósito, e o teu amor me guardará. Sempre estiveste aqui, tua palavra não falhou e nunca me deixou. Descanso minha confiança em ti. Eu tenho estado contra a parede, buscando a saída, uma
solução, clamando, orando por tua intervenção. Quando tu queres, falas de uma vez, em outras com teu silêncio reparei que é interessante a forma de responder. Mas aprendi que tudo que acontece, tu sabes, tudo tem uma razão, e que ao final será muito melhor o que virá. É tudo parte de um propósito, e o teu amor me guardará. Se estivesse aqui, tua palavra não falhou e nunca me deixou. Descanso minha confiança em ti. Aleluia, glória a Deus. Tudo quanto eu posso fazer. Ao final será muito melhor o que virá. É tudo parte de um propósito, e o teu amor me guardará. Sempre estivesse aqui, tua palavra não falhou e nunca me deixou. Descanso minha confiança em ti. Você já pensou se o mundo todo fosse igual? Se fôssemos todos melancólicos? Que tristeza seria. Já pensou se fosse todo mundo sanguíneo? Que coisa horrível. Já pensou se fosse todos coléricos? Essa classe de gente malvada, fria, calculista, ia ser um mundo inteiro de guerra. Guerra de noite, de dia, na cama, almoçando, jantando. Até na igreja seria. Mas Deus foi tão sábio. Ele distribuiu aí esses temperamentos todos funcionando. Aí a alegria do humorista, a alegria daqueles que estão fervorosos, até na igreja. Quantos esses temperamentos alegres, melancólico é mais assim, de oração, precavido, pensativo. O colérico é mais expansivo, mais alegre. Tudo foi Deus quem fez, gente. Continue sendo o que você é. Agora procure glorificar a Deus com o temperamento que você é. Você não está aqui por acaso não, minha irmã, meu irmão. Você está aqui porque Deus te colocou aqui. Você conseguir vencer esse problema de baixa autoestima, você vai ser uma bênção. Eu quero orar por você nesse instante. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais esta live. Tenho mostrado aqui, Senhor, tua grande engenharia em fazer 7 bilhões e 600 milhões de pessoas diferentes. Sem se falar dos 109 bilhões de pessoas que já passaram por essa terra, que já morreram. Ó Deus, Tu és o Deus grande. Fala com essas pessoas que estão tendo dificuldade de autoaceitação. Senhor, conversa com elas. Teu Espírito possa convencê-las de que de fato Tu as fizeste do jeitinho que são. E que elas precisam ser elas do jeitinho que são, para que esse universo esteja completo. Então, Deus, te peço para aqueles que hão de assistir essa live depois, tome nas tuas santas e benditas mãos, Deus, no nome de Jesus. Amém.
Obrigado, gente. Querida Edenilza Correia, Lúcia Valentim, Heber Soares, Pastor Heber, lá em Tuaçu, Edenilza Correia, Mary Cunha, Onélia Tapioan, Adina Suzana, Vivi Lisboa. Obrigado, Vivi, pela sua assistência e todo o povo da sua casa aí, viu? Esposo, filha, filhos, irmã Mary também. Edmar Santos também está assistindo. Lúcia Valentim, obrigado, Lúcia. Deus abençoe. Juliana Duarte, aliás, Wilma Duarte, obrigado. Deus abençoe. Eda, Onélia, irmã Onélia, essa assistente assídua, viu? Obrigado, irmã Onélia. Que bênção ter vocês todos. Minha irmã Eliana aqui em São Gonçalo dos Campos. Vanildo também, outro assistente que não perde. Obrigado, Vanildo. Deus abençoe vocês. Deus ajude. Saron, Sado, obrigado, Saron. Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe vocês todos. Eu fico feliz com a Aide lá em São Paulo. Obrigado, Aide. A Raimunda Santana Soares aqui em São Gonçalo dos Campos. Primeira dama da Assembleia de Deus aqui em São Gonçalo dos Campos. Obrigado, irmã Raimunda, pela sua assistência. Irmã Nélia, está chegando o tempo da gente voltar aqui esse trabalho abençoado de segunda-feira, viu? Deus abençoe a senhora. Glória a Deus nas alturas. Marcos Ferreira, obrigado, Marcos. Deus abençoe a vocês todos. Amanhã nós estaremos de volta com um novo tempo. Não sei mais se vou continuar. Deus vai lhe dar outra coisa ainda nessa área emocional. Se der, a gente faz. Senão, a gente vai fazer um outro conteúdo. E se vocês quiserem sugerir, podem usar o Zap e mandar mensagem aqui. Com prazer atenderei. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor para todos. Até amanhã. A paz do Senhor.